Boa noite, me chamo José Cláudio. Este relato se passou no ano de 1999 e até hoje tenho pesadelos só de lembrar. Neste ano eu era membro da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Havia chegado uma denúncia de garimpos ilegais no Vale do Javari, que fica no extremo oeste do Amazonas. Este lugar é habitado pelas tribos indígenas mais isoladas do mundo. Existem até tribos que nunca tiveram contatos com o homem da cidade. Então, partiu eu e mais 2 companheiros de equipe para investigar tais denúncias. Um dos companheiros era o Vicente, um homem grande, forte e moreno, parecia uma geladeira. E junto com nós estava a Rose, uma pioneira em selvas. Nos deslocamos de Manaus até o Vale do Javari para localizar e fazer contato com os índios Corubo, os quais supostamente foram expulsos de suas tribos por garimpeiros ilegais que os ameaçaram de morte. Para quem não sabe, isso é um problema sério no nosso Brasil. Os índios são muito vulneráveis e a cada dia que passa, as suas tribos e aldeias estão deixando de existir por conta de garimpeiros, fazendeiros e madeireiros. Eles simplesmente chegam queimando tudo, matando mulheres e crianças indígenas. O governo nunca tomou providência alguma. Muito pelo contrário. No governo Temer, foram feitos cortes absurdos de verbas da FUNAI, deixando os índios mais vulneráveis do que já são. Enfim, vamos ao relato. Em visita recente ao Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas, eu pude constatar a real beleza desse paraíso. Um lugar fascinante. E se manteve preservado por séculos. Mas agora está sendo ameaçado por garimpeiros ilegais. Esse tipo de pessoas são perigosas. Aliás, na selva existem todo tipo de perigos que se menos imagina. Mas a nossa missão era apurar as denúncias feitas pelos indígenas, reunir provas e entregar para a Polícia Federal, que assumiria o caso. Foi uma longa e exaustiva busca por essa tribo. Afinal, são os índios mais isolados do mundo. Mas enfim, os encontramos. Os corubos são monolíngues, andam nus, raspam a cabeça e fazem orifícios labiais e auriculares, e usam zarabatana. Eles vivem da caça, pesca e coleta de produtos como o cacau e o buriti, além de roças de milho, macaxeira, pupunha e cará. A única língua que conhecem é o pano, que é um tipo de língua falada por essa e outras poucas tribos isoladas do vale. A Rose sabia se comunicar nessa língua. O cacique nos disse que os garimpeiros aproveitaram que o povo corubo estava em guerra com os índios matis. Então, os garimpeiros aproveitaram para destruir as suas aldeias e os expulsar de suas terras. E também mataram mulheres e crianças corubo. Sabíamos que era verdade, pois se há uma coisa que os índios não são, é mentirosos. Reunimos outras provas de crimes de garimpeiros contra indígenas e voltaríamos no dia seguinte para Manaus, com as provas em mãos. Era um longo caminho a se percorrer, por mata fechada. Levaríamos pelo menos 3 dias até chegar na estrada.
e usar o rádio para contatar a equipe que estava acampando ali próximo, para nos buscar. No outro dia, bem cedo, partimos mata adentro. E quando foi por volta das 18 horas, acampamos próximo ao rio Curuçá. Montamos as barracas a uns 300 metros do rio. Acendi o lampião e preparei todo o material para iniciar a pesca. Pretendia ficar por ali até conseguir fisgar algum peixe merecedor de fotografia. Além do mais, esse era o nosso café da manhã do dia seguinte. Eram mais ou menos 00:30, e quando ao longe eu escutei rumores de muitas pessoas caminhando pela trilha que viemos pela mata. Sem a menor maldade, imaginei que seriam os corubos, em busca de uma boa pesca. Ainda olhei para a direção da trilha e pude perceber alguns vultos no escuro, pois o lampião não rendia muita luminosidade. Aqueles vultos falavam muito baixo, quase murmuravam, e não dava para distinguir nenhuma palavra, apesar de eu não entender a língua da família Pano. Nesta hora, o Vicente e a Rose estavam nas barracas, provavelmente dormindo, pois durante o dia teríamos uma boa caminhada. Fiquei ali, ao longe, observando aqueles vultos que surgiam caminhando, até que sumiram na curva da trilha. Neste momento, fiquei até feliz, pois parecia que estes índios eram bastante numerosos, e se resolvessem se instalar ali por perto, iriam atrapalhar a minha pescaria. Bom, a verdade é que o tempo passou, e eu até esqueci deles. E foi quando comecei a ouvir gemidos ao longe, parecendo que alguém estava em apuros. Me lembrei dos índios que haviam passado por mim, mas também percebi que eles não estavam ali para pescar, pois não via nenhuma tocha acesa na orla da praia do rio Curuçá, ou sequer outra fonte de luz que seria necessário. Fiquei intrigado com aquilo e resolvi apurar mais a audição. Os gemidos e gritos vinham da direção de um pequeno campo de milho, ali perto. Instantaneamente, acreditei que pudessem ser um grupo de campistas. Mas apurando também a visão, eu pude perceber que alguns vultos, acredito que 5, andavam de um lado para o outro, se abaixavam e levantavam, como os índios fazem quando estão dançando. E foi aí que eles acenderam as tochas, e eu pude ver melhor. Era um grupo de 7 índios, que dançavam em volta de alguma coisa, ou alguém. Eles simplesmente formavam um círculo, e diziam coisas incompreensíveis para mim, pois eu não entendia quase nada da língua nativa deles. Pensei em chamar a Rose e o Vicente, mas talvez aquilo não fosse nada demais, então fiquei com receio de acordá-los à toa. Mas eu resolvi pagar para ver. E com isso, eu peguei a minha faca de pesca e o lampião e fui até a direção de onde estavam aqueles índios. Comecei a sentir muito medo durante o meu progresso, porém estava bastante curioso para saber o que estava acontecendo. E conforme eu me aproximava, aquelas vozes ficavam mais audíveis. Porém, eu não conseguia ver o que estava no meio deles. Imaginei 1 milhão de coisas naquele momento.
Cheguei a uns 40 metros deles. Apaguei o lampião e fiquei escondido, apenas observando. Aquela voz que parecia implorar por alguma coisa já havia se transformado em gritos de dor. Eu não entendia o que aquela voz dizia, mas parecia ser palavrões e pedidos de socorro. Algo horrível de se ouvir, ainda mais sozinho no escuro. Eu não conseguia mais me mover, de tanto medo que senti. E foi aí que pude ver melhor o que estava ali no meio dos índios. Era um garoto indígena, e parecia ter por volta de 13 a 15 anos de idade. O garoto estava amarrado em um tronco de madeira fincado no chão. As suas mãos estavam amarradas acima da cabeça. E em seguida, os índios em sua volta começaram a furá-lo com as... E foi aí que os índios deixaram as suas tochas em volta do garoto, formando um círculo. E em seguida foram embora dali, entrando no escuro da mata, e desapareceram. Eu estava decidido a tirar o garoto dali e o ajudá-lo, mas resolvi esperar no mínimo 10 minutos, para ter certeza que os índios não iriam voltar. O garoto gritava e chorava, e faltava apenas 2 minutos para que eu fosse até lá, o ajudá-lo. Mas foi aí que eu vi algo que jamais esquecerei em toda a minha vida. A uns 20 metros de mim, havia uma silhueta enorme se aproximando. Eu pude ver aquilo em meio à escuridão, devido a estar olhando para todos os lados para ver se os índios não voltavam. Aquela coisa foi caminhando em direção ao garoto, e quando se aproximou das chamas, eu pude ver melhor. Meu Deus, eu me arrepio só de lembrar. A criatura era enorme. Possuía cabeça, focinho e orelhas que lembravam um lobo. As suas patas também eram como patas caninas, porém eram enormes, tipo patas de urso. A criatura andava sobre 2 patas. Seus olhos eram amarelos e da sua boca escorria baba. O meu medo foi tão grande que só fiquei ali, paralisado, observando aquela coisa. A fera estava a uns 3 metros do garoto, e daí ficou na posição de 4. Armou um pulo e pulou em cima do garoto, ficando pendurada em seu corpo, enquanto cravava os seus dentes no pobre menino, o devorando. Não demorou muito e ele parou de gritar. A fera não conseguiu tirar o corpo do garoto do tronco, devido às cordas que o prendia, mas mesmo assim o devorava ali mesmo. Eu, ainda com as pernas tremendo de medo, reuni todas as forças que tinha e corri de volta para as barracas. Não acordei a Rose e nem o Vicente, pois se eles acordassem, com certeza iriam querer ir até lá para tirar a prova. Entrei na minha barraca e chorei a noite inteira, até que por fim dormi por volta das 5 da manhã. Acordei, era 7h30 da manhã, ainda muito assustado. Rose e Vicente já estavam acordados, fazendo o café e preparando as coisas para partirmos. Contei a eles todo o ocorrido e fomos até o local. Mas quando chegamos lá, só tinha o tronco e vários paus em volta, com tochas apagadas.
e também havia muito sangue no chão. A Rose explicou que os corubos estavam em guerra com os matis, que são outra tribo que habita o vale. Então, provavelmente, ali amarrado deveria ser algum prisioneiro de guerra da tribo inimiga. Bem, a explicação de Rose fazia sentido, mas a questionei o que era então a criatura que vi naquela noite. Ela simplesmente me olhou nos olhos e disse: lobisomem. Os indígenas veem e presenciam coisas que para nós da cidade é completamente loucura. Eu não quis ficar nem mais um minuto naquele lugar. E partimos assim que tomamos café. Acampamos por mais 2 noites naquela mata. E mais 2 noites fiquei sem dormir, pois aquelas imagens da criatura devorando o garoto não saíam da minha cabeça. Até que no 3º dia chegamos na estrada. E logo contatamos a equipe pelo rádio, e eles foram nos buscar com o jipe. Depois desse dia, pedi conta da empresa e saí da FUNAI, pois se aventurar em selvas com lobisomens e aldeias em guerras não é pra mim não. Bem, para fechar a história, levamos as provas do massacre da tribo Corubo pelos garimpeiros ilegais na região até o nosso supervisor, que as encaminhou para a Polícia Federal. A polícia chegou a prender 2 suspeitos, mas por falta de provas suficientes, eles foram soltos. E resumindo, não deu em nada. De certa forma, tenho pena do povo indígena, pois são expulsos de suas terras por bandidos que exercem atividades ilegais na mata. Também há outro tipo de bandidos que se chamam missionários. Esses são os piores, pois vão até as tribos isoladas para evangelizar os indígenas e assim destruindo toda a cultura desse povo. Infelizmente, esse é o mundo em que vivemos. Obrigado, Fael, pelo espaço de contar o meu relato e de desabafar tudo isso que vem sofrendo os nossos índios. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Eliseu, tenho 57 anos e na época desse fato eu tinha 35 anos e morava em Canindé, no Ceará. Levava uma vida simples com a minha esposa e o meu filho de 5 anos. Aquele maldito lobisomem levou tudo que eu tinha, o meu bem mais precioso, e tudo por causa de inveja. Na época, eu morava em uma região afastada. As ruas eram de terra e não tinha eletricidade. Eu tinha um poço que era a nossa fonte de água para beber, tomar banho, irrigar as plantações e também para o uso dos nossos animais. Eu trabalhava por conta própria, criava porcos, galinhas e cultivava muitas verduras e assim sempre levava para vender na cidade. E na volta, eu sempre vinha na carroça de boi pelas estradas desertas que pareciam não ter fim. Em um certo local da estrada, ficava um bar, onde se reuniam algumas pessoas durante o entardecer para jogarem baralho, sinuca e tomar umas cachaças. Esse era o meu hobby na volta para casa. Então, um certo dia, eu parei a carroça em frente ao bar. Era por volta de 19 horas. Eu estava voltando da cidade.
havia vendido alguns porcos. Então parei para dar uma descansada, tomar uma cachaça e conversar com os amigos. Estávamos na roda de amigos conversando e bebendo. E naquela noite, um rapaz chamado Otávio estava na roda conosco. Ele já havia bebido demais e começou a falar coisas ao meu respeito. Ele dizia, se referindo a mim: "Seu cabra, a mulher que se casou com você é minha. Ela só se casou com você porque precisava de estabilidade financeira. Mas ela nunca te amou." Alterei-me com o safado, mas os meus amigos me conteram. Disseram que ele havia bebido muito e não sabia o que estava falando. Então, paguei a minha conta e fui embora. Mas antes que eu saísse do bar, ele falou: "Você não percebeu que você tem quase o dobro da idade da Melissa? Você acha que ela te ama mesmo? Mas isso não vai ficar assim não. É melhor você sair da vida dela, ou vai sofrer as consequências." Aquele homem me deixou muito nervoso, mas graças ao Flávio, um amigo de infância, ele me impediu de começar uma briga, me colocou na carroça e me deixou em casa. Flávio sempre foi contra o meu relacionamento com a Melissa. Dizia que ela era uma interesseira, mas por eu estar apaixonado, eu não conseguia ver isso. Então, eu disse a ele que era tarde demais, que já tínhamos um filho de 5 anos. Então, o Flávio disse que se esse fosse o problema, ele poderia ajudar. Bem, quando eu me casei com Melissa, ela tinha 15 anos e eu 30. E naquele ano de 2001, Melissa já tinha 20 anos e o nosso filho Eduardo tinha 5 anos. No povoado que eu morava, próximo a Canindé, as pessoas relatavam ataques de uma criatura que alguns diziam ser o lobisomem. E certa noite de lua cheia, eu estava com um pressentimento ruim. Então, por volta das 20 horas, entramos para dentro de casa e fechamos tudo. O vento forte da lua cheia uivava lá fora. Então, escutamos um barulho muito forte de alguma coisa caindo no terreiro da nossa casa. A minha esposa se trancou com o nosso filho no quarto e eu fui ver o que era. Olhei pela fresta da porta e vi aquele bicho horroroso quebrando a cerca de arame da nossa casa e passando para o lado de dentro do terreiro. Era um bicho humanoide. Ele tinha a cara de um cachorro. Era toda peluda, os seus braços eram enormes e possuíam unhas enormes, ou garras, eu não sei. Ele era forte como um boi. As suas patas eram como uma mistura de pés humanos com patas de cachorro. E pelo tamanho da coisa, aquilo deveria ser muito maior do que eu. E olha que eu tenho 1,80 m. Aquilo sabia que eu estava o espiando pela fresta da porta. Então a coisa deu um urro e veio a toda velocidade e se chocou contra a porta. E a porta só não veio abaixo, porque eu estava apoiando ela pelo lado de dentro. A coisa rosnava pelo lado de fora e socava as paredes. Então peguei a espingarda e apontei para a porta. E não demorou muito. E a coisa colocou a porta abaixo, mas a criatura pareceu reconhecer a espingarda, pois logo a coisa foi recuando, mas não antes de eu lhe acertar um tiro no ombro. Aquela criatura deu um grito muito forte e fugiu pela rua escura enquanto os cães latiam. E aquilo não era um predador, e sim um caçador. Pois um predador caça para se alimentar, e aquilo não atacou as minhas criações, pois parece que o seu negócio era comigo. Na manhã seguinte, eu procurei saber onde esse tal de Otávio morava. Eu fui até a casa do meu amigo Flávio, mas ele não estava em casa. Então perguntei a algumas pessoas do povoado
e uma mulher. Ela me disse que ele morava em um sítio afastado e ficava próximo do riacho. Então, eu fui até a casa do Otávio e no caminho eu encontrei o Flávio. Ele estava segurando uma espingarda. Eu perguntei o que ele estava fazendo ali na mata. Ele disse que estava caçando. Eu o chamei para ir comigo até a casa do Otávio para resolver umas coisas por lá. E ele disse que não podia, pois eu estava armado. E ele não queria se envolver nos meus BOs, caso eu fizesse alguma besteira. Bem, eu fui sozinho e chegando lá, o safado estava caído no alpendre com uma marca de tiro no ombro, bem onde eu havia acertado o lobisomem. Seu lobisomem safado, me deu um motivo para mim não te matar aqui agora. O que você queria na minha casa ontem à noite? Eu perguntei. Seu Eliseu, seu maldito, você mandou seu amigo vir aqui fazer o seu trabalho covarde, né? Disse Otávio. Seu vagabundo, eu não sei do que você tá falando, mas se você não for embora da cidade, eu vou falar pra todos que você é o lobisomem. Naquele dia, o Flávio foi até a minha casa perguntar o que havia acontecido e eu disse que o Otávio estava ameaçando a minha família. Então eu fui lá só dar um susto nele. Mas fiquei chateado com o Flávio, pois o meu melhor amigo de infância, ele não pôde ir comigo até a casa do Otávio. Bem, ele se desculpou e disse que não estava com a cabeça no lugar naquele dia, porque não tinha nada para comer em casa e não havia conseguido nenhuma caça. Estava com muitos problemas e por isso ele não deu tanta atenção para mim. Então, eu lembrei ele de nossa amizade desde a infância e que sempre contamos um com o outro em qualquer situação. Flávio, por acaso você foi na casa do Otávio naquele dia? Eu perguntei. Lógico que não, homem. O que eu faria lá? Aquele louco disse que eu tinha mandado você fazer meu trabalho sujo. Ora, homem, aquele cachaceiro devia estar alucinando. Tem muito tempo que eu não o vejo. Bem, eu deixei o assunto pra lá. Mas Flávio me falou do lobisomem e que ele suspeitava que Otávio era o lobisomem. Então Melissa logo apareceu e disse: eu estou cansada de todas essas histórias de vocês sobre lobisomens. Eu conheço o Otávio desde quando éramos criança. Ele não é um lobisomem. Isso eu garanto. É mais fácil um de vocês dois serem um lobisomem do que o Flávio. Você tá louca, mulher. Só pode estar apaixonado por ele. Você viu o lobisomem aqui em casa. Você viu que eu atirei no safado. Eu fui até a casa do Otávio e ele tava com a marca de tiro no mesmo lugar que eu tinha acertado o lobisomem. Eu também conheço o Flávio desde criança. Ele não é lobisomem nenhum. Agora, se você quer defender o seu amante, conte suas coisas e se vá daqui, sua quenga. Mas a criança fica, porque se você tentar levar o meu filho, eu te mato. Melissa deu de costas e entrou para casa. Estávamos conversando no alpendre do quintal. O Flávio tentou me acalmar. Ele então me chamou para uma pescaria, pois a sua caça tinha fracassado, mas poderíamos ter sorte pescando, pois como era lua cheia, os peixes se agitam com mais frequência. Bem, eu topei, estava precisando mesmo, mas resolvi levar o meu filho Eduardo, pois a mãe dele estava muito tranquila e eu tinha medo dela fugir com ele. Então partimos para a pescaria. A Melissa hesitou. Ela não queria que eu fosse com o nosso filho, mas ela não tinha voz para me dar ordens. Atravessamos a mata e ficamos ali até o entardecer, e já havíamos pescado alguns peixes. Eu sugeri ao Flávio que fôssemos embora.
e ele pediu para ficarmos mais um pouco, que ele precisava me contar algo. Ele disse algo bem constrangedor para mim. Disse que eu sempre cuidei dele na infância e sempre fui um amigo leal. Eu agradeci e disse que ele também sempre foi especial para mim. Então, ele continuou dizendo: Eliseu, eu sempre estive te protegendo também, porque eu gosto muito de você. Eu te vejo mais do que um amigo. E por todos esses anos, eu sou apaixonado por você. E tinha certeza que você sentia o mesmo por mim. Mas quando você se casou, eu sofri muito. Vamos pegar o seu filho e vamos embora desse lugar maldito. Vamos viver só nós três e eu serei o segundo pai do seu filho. Você tá louco, Flávio? Eu falei: Não confunda as coisas, homem. Eu só gostei de você como amigo. A minha esposa é a Melissa. E não diga essas coisas absurdas na frente do meu filho. Agora vamos embora daqui. Eliseu, espere. Olhe isso. Flávio me mostrou uma cicatriz bem avermelhada no ombro, no mesmo lugar onde eu tinha acertado o lobisomem. Então ele disse: Eu era o lobisomem que atacou a sua casa. Você me acertou, mas eu me regenero rápido. Naquela manhã, eu fui até a casa do Otávio e o acertei no ombro com um tiro de espingarda e falei que você me mandou. Eu sabia que logo você iria de encontro a ele para matá-lo. E assim, eu te denunciaria para a polícia. Você iria preso. Melissa se separaria de você por matar o melhor amigo dela. E todos se afastariam de você. Mas eu faria de tudo para te tirar da cadeia. E quando você saísse, seria eu que te consolaria no lugar de Melissa. Aquilo foi tudo uma armadilha sua, seu maldito! Eu percebi que pelos grossos e negros cresciam no braço de Flávio e ele diz o seguinte: Se eu não posso te tê-lo, ninguém mais vai ter você. Ele se transformou muito rapidamente naquela criatura horrível. Eu tinha certeza que ele mataria o meu filho e eu não consegui correr, pois o meu filho só tinha 5 anos. E se eu o carregasse no colo, eu ficaria mais lento para correr. Eu não pude fazer nada, a não ser implorar. Mas Flávio ia em direção ao meu filho, que gritava desesperado. Então, eu vi o rosto de Melissa em cima da árvore, ali próximo. Mas quando eu olhei para o restante do seu corpo, não era ela. Era uma enorme cobra. A sua pele estava esverdeada. Os seus dentes eram presas de cobra. E da cintura para baixo, era uma enorme serpente. Ela deu um grande bote em cima do lobisomem e rapidamente se enrolou nele e o picou no pescoço. Ele parecia estar paralisado por causa do veneno, mas quando Melissa desviou a atenção para o nosso filho que estava presenciando tudo, o lobisomem se soltou, pegou ela pelo rabo e ficou a batendo no chão de um canto a outro. Então, sorrateiramente, eu vi rastejando pelo chão outra serpente enorme. Era Otávio. Ele era uma enorme sucuri, igual a Melissa, porém, a sua pele era amarronzada. Ele se enrolou no lobisomem e começou a apertá-lo, mas a fera o mordeu e arrancou um pedaço do seu corpo. Eu peguei o meu filho e fui me afastando dali, mas antes eu vi a Melissa abocanhar o pé do lobisomem e o arrastar para a água. Otávio foi atrás e se enrolou no lobisomem novamente, e as duas cobras dilaceraram o lobisomem e a água ficou toda vermelha. Eu saí correndo da mata, mas logo, quando eu estava saindo,
apareceram Melissa e Otávio. Ambos estavam feridos, mas na forma humana. Então Melissa disse: "Me entregue meu filho. Eu farei com você o mesmo que eu fiz com seu amigo lobisomem." Eu o segui, porque eu senti o cheiro no Flávio. O mesmo cheiro que eu senti aquela noite. O cheiro do lobisomem que nos atacou. Otávio disse então: "Agora você sabe por que a Melissa não é para você, né? Ela só não te devorou por causa da criança. E nós só não vamos fazer isso agora, porque o seu filho está aqui. Então corra, antes que mudamos de ideia." E foi o que eu fiz. Eu corri e saí daquela mata. Arrumei as minhas coisas, peguei a minha carroça e fui embora para Fortaleza, a cidade onde eu vivo até hoje. Eu não gosto muito de comentar sobre o assunto, mas ainda tenho esperança de ver o meu filho novamente, pois mesmo com uma família nova, eu nunca esqueci o meu filho Eduardo. Boa noite. Este relato se passou durante a minha infância. Muitos podem até achar que é imaginação de criança, mas tenho os meus pais como testemunha de que tudo foi real. Este fato ocorreu entre os meus 7 e 10 anos de idade, e hoje eu tenho 22. Morava na cidade de São Paulo. Até que certo dia, o patrão do meu pai o contratou para morar em seu sítio, na cidade de São Joaquim, no estado de Santa Catarina. O sítio precisava de alguém para morar e cuidar. Afinal, o último caseiro que morava lá deixou roubar quase toda a criação de animais do sítio. E o caseiro jurava que a coisa que havia matado os animais não era deste mundo. Então, o mesmo foi embora, deixando o sítio sem ninguém para cuidar. Daí, o dono do sítio, que é o patrão do meu pai, ofereceu a ele um bom salário para morar no sítio e cuidar das coisas por lá. E o meu pai aceitou. O meu pai pagava aluguel em São Paulo. Então, para ele foi perfeito, pois além de morar de graça em um lugar bonito e aconchegante, ele ainda receberia muito bem para isso. Então, saímos de São Paulo, eu, meu pai e a minha mãe, e partimos para esse sítio. Em São Paulo, eu tinha uma vida muito agitada com os meus amigos de escola, devido ao frio exagerado que essa cidade faz. Bem, eu não estou exagerando. O frio em São Joaquim é tão rigoroso que chega até a nevar no inverno. Quase todas as noites tem geadas. Bem, tirando essas questões, o sítio era muito bonito e espaçoso. Mas a minha mãe não estava gostando, pois ela sentia frio o tempo todo. Eu não saía de casa, e muito menos tinha amigos. Até que certa tarde de domingo, eu fui brincar no lago que havia ali perto.
Uma fina camada de gelo cobria o lago. Então, o meu passatempo predileto era atirar pedrinhas para perfurar o gelo. Naquela tarde, um garoto apareceu ali, aonde eu estava brincando. Ele me cumprimentou com um sorriso simpático. Disse que se chamava Lauan. Eu ri muito e disse que nunca tinha ouvido este nome em toda a minha vida. Ele riu e disse: Pedro, vamos ser melhores amigos? Nessa hora, tomei um susto e fiquei pensando como ele sabia o meu nome. Mas enfim, aceitei ser o seu novo melhor amigo. Afinal, eu não tinha muitas escolhas. Contei para os meus pais sobre o Lauan. Eles riram e me perguntaram como era esse amigo. Eu disse que era um garoto de cabelos loiros e de olhos verdes, e tinha a minha idade e o mesmo tamanho que eu. E ele usava um conjunto de moletom todo vermelho. No começo da amizade, eu sempre encontrava o Lauan lá no lago. A gente sempre contava segredos um para o outro. Eu falei para ele que eu tinha uma namorada em São Paulo, mas era segredo, porque nem mesmo a garota sabia que eu namorava com ela. Bem, parecia piada, mas eu tinha falado sério, coisas de criança. Lauan me disse que nunca namorou, e que eu não precisava dessa menina, e nem de ninguém, porque eu tinha a ele, e ele tinha a mim. Concordei com ele, e pedi para que ele me contasse um segredo. Ele disse que já havia matado alguns animais, e até mesmo pessoas. Quando me lembro dessas palavras ditas por Lauan, lágrimas escorrem dos meus olhos. Mas naquele dia, sendo eu uma criança inocente, eu achei graça do que Lauan tinha acabado de me contar. Lauan me observava rir. Em seguida, ele jogou a cabeça para trás e deu uma risada histérica. Eu, achando aquilo muito engraçado, apesar de bizarro, ri mais alto ainda. Então, o Lauan começou a pular e a bater palmas, ainda rindo histericamente. Foi neste exato momento que a minha mãe me chamou e perguntou o que eu estava fazendo. Disse a ela que estava brincando com o Lauan. Mas por incrível que pareça, o Lauan que estava ali na minha frente desapareceu no momento em que eu me virei para responder à minha mãe. Bem, as semanas foram passando. Lauan me contava os seus segredos bizarros e dizia que morava em uma casa toda feita de doce, que ficava na mata. Perguntei a ele se a casa era igual à casa da história de João e Maria, e ele disse que sim, que tudo era lindo e fabuloso, e que se eu quisesse, ele me levava lá. Disse a ele que a minha mãe me proibiu de sair para lugares fora do sítio. Lauan fez uma cara de pena e não disse mais nada. Bem, certa tarde, Lauan me chamou para tomar banho no lago. Eu disse a ele que não, pois estava muito frio e, além do mais, eu nem sabia nadar. Ele, com aquele sorriso de orelha a orelha, disse que a água estava uma delícia. Então, ele tirou a roupa e entrou na água. Nesta hora, eu fiquei muito assustado com o que acabara de ver. Lauan era um garoto da minha idade e bem mais claro do que eu. Porém, eu pude perceber que ele tinha um pênis negro e muito grande para a idade dele. Lauan insistia para que eu entrasse na água.
Então, mesmo com muito frio, eu fui tirando a roupa para entrar na água. E logo escuto a minha mãe me gritar, perguntando se eu estava ficando louco de entrar no lago. E novamente, neste exato momento, o Lauan desapareceu de novo. A minha mãe me levou para dentro de casa e me proibiu de voltar no lago. Bem, a uns 100 metros do nosso sítio, havia um sítio vizinho. E a minha mãe e o meu pai foram até lá e perguntaram se morava alguma criança chamada Lauan. O casal que atenderam os meus pais disse que não, e que o filho mais novo deles tinha 25 anos e morava na cidade. Foi aí que a minha mãe disse ao meu pai que o Lauan era um amigo imaginário e que eu o inventei pelo fato de passar tanto tempo sozinho. Aquele vizinho se apresentou como Sebastião e disse aos meus pais para voltarem para o lugar de onde vieram, pois gente da cidade não era bem-vinda naquele lugar. O Sebastião era bem hostil com a minha família. E não demorou muito para começar a acontecer coisas estranhas. Durante a noite, um animal invadia o sítio e atacava as criações. O meu pai não fazia nada, pois ele era muito medroso e nem lá fora ele saía. Na verdade, quando Sebastião ofendia o meu pai, simplesmente por não gostar dele, o meu pai ficava calado. E era a minha mãe que confrontava o Sebastião. Bem, por outro lado, a esposa do Sebastião era uma pessoa muito boa. E logo ela e a minha mãe se tornaram amigas. O Sebastião tinha o hábito estranho de dormir dentro da mata, e noites de quinta para sexta-feira. Mas a minha família tinha tanto medo dele que nem queria saber o motivo disso. Bem, em um sábado de manhã, o Sebastião apareceu gritando em sua casa para que a sua esposa lhe ajudasse, pois ele havia sido picado por uma cobra. O meu pai correu até a casa deles e viu que o veneno estava se espalhando pela perna do Sebastião e já estava tudo roxo. Então, o meu pai amarrou um pano acima da mordida para o veneno não se espalhar por toda a perna. E em seguida, ele pegou uma faca e fez um corte em volta da mordida. Depois, ele colocou a boca no corte e chupou boa parte do veneno. E depois colocou Sebastião no carro e o levou às pressas para o hospital. O médico disse que aquilo que o meu pai fez foi muito louco, mas foi essencial para salvar a vida do Sebastião. Ele também perguntou ao meu pai aonde ele havia aprendido essas táticas de primeiros socorros. Meu pai disse que na verdade ele viu isso no filme do Rambo e nem sabia se dava certo, mas se não tentasse, o Sebastião poderia perder a perna. No outro dia, o Sebastião recebeu alta do hospital e o meu pai o trouxe de carro. Ele não disse uma palavra com o meu pai, mas assim que desceu do carro e antes de entrar em sua casa, ele virou e disse: "Te devo essa, rapaz, mas ainda não gosto de você." O meu pai apenas riu e saiu com o carro em seguida. E por incrível que pareça, nunca mais as criações do sítio foram atacadas. Bem, a essa altura do campeonato, o Lauan sempre aparecia no meu quarto durante o dia. Mas não demorou muito para ele aparecer à noite, dizendo que dormiria comigo. Mas esse era o nosso segredinho.
e a minha mãe não podia saber. Certa noite, Lauan disse que era para mim ir no quarto dos meus pais, pois eles tinham uma surpresa para mim. Mas era para mim, e me deu um tapa na cara. O meu pai tentava me defender, dizendo que eu era só uma criança. Mas a minha mãe mandava até o meu pai calar a boca, e ele ficava calado. Eu disse à minha mãe que foi o Lauan que disse que ela tinha uma surpresa para mim. Ela ficou muito nervosa e disse que eu estava proibido de falar neste Lauan, e era para mim falar para ele ir embora. Nessa noite, o Lauan havia desaparecido. Mas no dia que chegasse lá, ele pediria o seu pai para telefonar e avisar a minha mãe. Eu estava lá brincando. Bom, sendo assim eu topei. E saímos em uma tarde de domingo. Me lembro que andamos pela mata durante horas. E este lugar parecia nunca chegar. Eu já estava ficando com muito medo. E foi aí que vi uma casa muito linda, toda feita de chocolate. Fiquei muito animado, pois aquilo tudo era incrível. Bem, logo entramos. Comi muitos doces e brinquei bastante. E quando me dou conta que estava anoitecendo, disse ao Lauan que precisava ir embora. Ele, com uma cara muito séria, disse que eu não iria embora e que eu ficaria ali para sempre com ele. Nesta hora, eu comecei a chorar. E o Lauan começou a me bater e mandar eu calar a boca. E quando ele me batia, ele ia se transformando daquele garoto carismático a uma criatura com cara de velho, em uma perna só. A criatura era tão negra quanto a noite, e usava um gorro vermelho na cabeça. E também fedia muito fumo. Quando dei por mim, aquela casa linda feita de doces não existia mais. Eu estava apenas no meio da mata, e a cama confortável que eu estava deitado antes, agora era apenas uma folha de bananeira. Tentei correr e gritar, mas aquela criatura me segurava. E agora estava me arrastando pelo chão, segurando uma das minhas pernas. E ria com uma risada totalmente demoníaca. Foi aí que escutei um uivo bem alto. Eu não me assustei com isso, pois o meu medo no momento era dessa criatura que me arrastava pelo chão. Mas aquela criatura parecia estar com muito medo, pois neste exato momento ele me soltou e ficou parado olhando para os lados. Eu dei um grito pedindo socorro. Daí ouvi outro uivo, só que desta vez muito mais próximo. E em seguida os matos se quebrando. E algo que parecia ser muito grande e pesado vinha correndo em nossa direção. A criatura, que antes era o Lauan, saiu correndo em disparada, pulando com uma perna só. E em seguida, aquele vulto enorme, que tinha a aparência de um cão negro muito grande, saiu da mata fechada, correndo atrás da criatura de uma perna só. Acredito que aquela criatura de uma perna era o Saci. Ele corria mata adentro, gritando apavorado. Aquela noite estava muito escura e eu não sabia para onde ir. Então fiquei ali mesmo chorando. E depois de mais ou menos uma hora, eu escuto passos de alguém aparecer e me chamar pelo nome. Era o Sebastião. Ele me pegou nos braços e me levou para casa.
Assim que chegamos, a minha mãe e o meu pai estavam desesperados atrás de mim. Eles haviam ligado até para a polícia. Contei tudo para minha mãe. Disse a ela que o Lauan era um monstro e que eu nunca mais queria vê-lo em toda a minha vida. Me lembro de ver o meu pai agradecendo o Sebastião por ter me achado dentro da mata. O Sebastião apenas virou para o meu pai e disse: "Tá pago a dívida. Agora não te devo nada. E ainda continuo não gostando de você, pois você é muito frouxo, homem." O meu pai ficou olhando sério para o Sebastião. E desta vez foi o Sebastião que deu uma risada de canto. Virou as costas e foi embora. No outro dia, o meu pai ligou para o patrão e disse que estávamos deixando o sítio e que voltaríamos para São Paulo. Bem, arrumamos as nossas coisas no carro e antes de sair, a mulher do Sebastião veio até nós para se despedir. Ela também disse que o seu marido era um homem complicado, mas ele havia dito que sentiria saudades de nós. No fim das contas, acho que o Sebastião não era uma pessoa boa. Mas se hoje eu estou vivo, é graças a ele. E é aquele ditado: existe mal que vem para bem. Boa noite. Olá, me chamo Rosana. E o relato que eu vou contar agora, eu escutei por inúmeras vezes, há muito tempo atrás. Escutei pelo meu pai contando para a família. E é mais uma daquelas histórias que acontecem antigamente e que jamais serão esquecidas e os mistérios jamais revelados. O meu pai e a sua família moravam em Belo Monte, no Pará, nas margens do rio Xingu, que divide o Pará e o Amazonas. Na época em que o meu pai era menino, lá nos anos 70, o meu avô costumava deixá-los em casa à tardinha e saía para pescar. Conta o meu pai que em uma sexta-feira à noite, época de quaresma, era quase 23 horas. Então meu avô chegou em casa aos berros e muito pálido. O meu pai ainda estava acordado, pois sempre esperava o meu avô chegar para o ajudar a guardar os peixes. Mas naquela noite, o meu avô não trouxe um peixe sequer. Ele entrou em casa, sentou e começou a falar para o meu pai e os seus 5 irmãos o que havia acontecido. E foi o seguinte: peguei a minha canoa e fui para o rio. Desci o barranco, coloquei a minha canoa na água e deixei a correnteza fraca me levar até a metade do rio. Fiquei ali parado muito tempo e nada de peixe. Então começou a escurecer. Senti uma batida na parte de baixo da canoa, mas não dei importância, porque nesse rio tem muitos galhos presos e soltos embaixo da água. Mas as batidas aumentaram. Tentei olhar na água, mas no escuro muito pouco enxerguei. E logo percebi que passava por debaixo do barco uma enorme sucuri. Mas a bicha era grande mesmo. E quem é dessa região sabe do que estou falando. A sucuri ia passando e parecia não terminar de passar por debaixo da canoa. E ela deveria ter no mínimo de 6 a 7 metros de comprimento.
E como estava escuro, eu não consegui ver a cabeça e nem o final da cobra. Mas ela foi submergindo até desaparecer nas águas do Xingu. A cobra era tão grossa que parecia um tronco de seringueira. Fiquei tão assustado que procurei não fazer nenhum movimento para a cobra não me perceber, pois se ela estivesse com fome, poderia até mesmo tentar virar a canoa. E até achei que era isso que ela estivesse tentando fazer, pois as cobras veem as pessoas pelo calor que elas emitem. Bem, eu fiquei sentado quieto, e já havia se passado uns 3 minutos desde que a cobra desapareceu. E foi aí quando algo então subiu na canoa. Era uma moça, uma mulher. E ela estava toda molhada, mas se mantinha bonita. E também estava totalmente nua. E quando acendi o lampião, eu pude ver como seu corpo era jovem, lindo e perfeito. Eu sabia que não era coisa deste mundo, mas tudo o que eu menos queria naquele momento era demonstrar medo. Então eu disse: moça, é perigoso ficar nesse rio essa hora. Acabou de passar uma sucuri bem grande agora há pouco. Ela subiu na canoa e disse rindo: eu não tenho medo de cobras, mas eu percebi que você tem. Mas não se assuste, eu apenas quero atravessar o rio. Não sei de onde tirei forças para rimar, mas permaneci em silêncio até chegar no outro lado do rio. A travessia levaria cerca de uns 5 minutos para chegar até lá. A moça era muito linda, e como estava nua, ela começou a acariciar suas partes íntimas. E eu fiquei em uma mistura de tesão e medo, mas me encantei tanto pela moça que só resisti por 3 motivos. O primeiro, que sou casado. Segundo, a moça tinha idade para ser a minha filha. E terceiro, eu sabia que ela não era coisa deste mundo. Mas o encanto que eu senti pela moça foi tanto que eu sabia que estava numa espécie de transe. Mas ainda assim, eu não podia fazer nada. E também sabia que bastasse apenas um pensamento malicioso passar pela minha cabeça, e eu não resistiria. Teria me atirado como isca para a jovem. Assim que chegamos do outro lado da margem, ela perguntou se eu não queria acompanhá-la. E por mais que todos os meus sentidos dissessem que sim, que eu queria, eu consegui falar bem trêmulo que não. E a minha sorte foi que ela não insistiu que eu a acompanhasse, pois se ela pedisse novamente, provavelmente eu iria. Fiquei ali da canoa, observando ela se afastar. Então, logo me veio um pensamento. Acho que essa jovem não é assombração não, porque se fosse, ela já teria me feito algum mal. Então, foquei o lampião na direção da jovem para chamá-la para conversar um pouco. Mas o que vi, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. A moça parou de andar, se ajoelhou na areia a uns 40 metros da canoa, e ela estava de costas para mim. Bem, eu não sei como, mas quando me dei conta, as pernas daquela mulher se transformavam em uma cauda de serpente, que se estendia e se juntava com a sua cintura, e assim ia subindo até abaixo dos seus seios. Ela emitia um som agoniante, e então começou a rolar na areia, assim como fazem as serpentes que estão em confronto com outras serpentes. Ela parou de girar e já se levantou olhando para mim. Porém, já não era mais a mulher. Era literalmente a sucuri
que eu vi minutos atrás no rio. A única diferença é que dos seios para cima ela ainda era mulher e também possuía os seus 2 braços. Porém, acima do antebraço saía um tipo de esporão e algo que lembrava nadadeiras. A pele do seu rosto se tornou um marrom esbranquiçado e era muito esquisito. O medo foi tanto que eu nem prestei muito atenção nos detalhes. Mas eu vi aquela coisa se virando na minha direção e assim colocando a sua língua enorme para fora. A ponta da sua cauda balançava e fazia um som de chocalho. Eu meti o remo na terra do raso do rio e fui fazendo o caminho de volta com a canoa. E sem tirar os olhos daquilo, eu fui me afastando até não ver mais a criatura. E só via os seus olhos amarelos que refletiam ao longe com a pouca claridade da lua. Conta o meu pai ainda que o meu avô voltou para casa aquela noite apavorado e nunca mais ele foi pescar no rio à noite, ainda mais em época de quaresma. Bem, o povo de lá tem uma boa explicação para o que aconteceu. Dizem os índios que a cobra grande tem a princípio a forma de uma sucuri ou de uma jiboia comum. E com o tempo ela adquire grande volume, abandona a floresta e vai para o rio. Os índios a chamam de boiuna e ela habita a parte mais funda do rio. E assim aparecendo vez ou outra pela superfície. Ela é descrita pelos indígenas como tendo de 20 a 45 metros de comprimento. Porém, os índios não a matam, porque acreditam que ela é filha das estrelas e coincidentemente da constelação de Serpentário, que assim como o nome já diz, tem a forma de uma serpente. Essa cobra é responsável pela boa colheita indígena. E se eles a matarem, eles terão as suas colheitas amaldiçoadas. Bem, eu resolvi ir um pouco mais fundo, pois além de acreditar na história do meu pai que se passou com o meu avô, eu também sei que toda lenda tem um fundo de verdade. E também porque sou bastante curioso. E daí eu fiz algumas pesquisas a fundo e descobri que essa cobra nada mais era que uma quimera dos tempos pré-diluviano. Bem, eu vou fazer uma breve explicação com os registros históricos e arqueológicos. Muitos sabem que nos tempos bíblicos de Noé, os anjos se materializavam na terra e assumiam corpos humanos para cuidar das pessoas e as orientarem sobre o que tinham que fazer ou não. Porém, esses anjos citados por Enoque como as sentinelas começaram a despertar desejos mundanos devido aos seus corpos carnais. Então passaram a terem relações sexuais não só com as mulheres terrenas, mas também com homens e animais. Visto que por mais que um anjo tenha aparência masculina, a sua essência em si não tem sexo. Então para eles, prazer era prazer, seja com homem, mulher ou animal. O resultado disso foram mulheres grávidas que deram à luz aos Nefilins, citado no livro de Gênesis e no livro de Enoque. Já o cruzamento desses anjos com os animais resultavam em quimeras, e devido a isso, o mundo pré-diluviano era dominado por gigantes colossais, que segundo Enoque poderia atingir até 150 metros de altura, e animais gigantescos também. E esses eram conhecidos como quimeras, e também eram adorados como deuses.
Por isso, em vários hieroglifos egípcios, sumérios, assírios e babilônicos, os desenhos nessas pedras sempre retratam a figura de um deus metade homem e metade animal. Os gigantes pré-diluvianos eram amigáveis com os seres humanos no início, porém os ensinaram conhecimento proibidos, como coisas que estavam além de suas épocas, como astronomia, agricultura, matemática e muitas outras tecnologias avançadas que hoje em dia chamamos de magia. Esses gigantes se alimentavam de árvores de silício, que eram árvores gigantescas feitas de silício, assim como o nome já diz. E quando o alimento começou a faltar, esses gigantes conhecidos como nefilins passaram a se alimentarem de animais. E quando os animais começaram a faltar, eles começaram a se alimentarem de seres humanos. E devido a isso, Deus enviou o dilúvio para aniquilar toda a raça de seres híbridos. Porém, de alguma maneira, o gene dos gigantes sobreviveu, pois depois do dilúvio ainda existiu vários e vários gigantes. E o Golias da Bíblia era um exemplo desses gigantes. Porém, ele era muito menor que os colossais pré-diluvianos. Bem, e o que isso tem a ver com a lenda indígena da mulher cobra? Como eu disse, de alguma forma, o gene desses gigantes sobreviveu tanto em pessoas como em alguns animais da arca. E não existe só um relato de gigantes ou animais gigantes contado pelos indígenas. Porém, existem milhares, inclusive relatos de gigantes contados por tribos amazônicas, que são os mesmos contados por tribos americanas, sendo que uma tribo nunca sequer soube da existência da outra. Então, como essas histórias podem se coincidir tanto, o mito do lobisomem não é originário do Brasil. Mas como as tribos indígenas brasileiras conheciam todas as características do lobisomem, mesmo sem ter contato nenhum com a cultura de outros países, fica aí a dúvida para vocês raciocinarem e entenderem que nesse mundo existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. O ser humano tem o hábito de acreditar no que se diz ser oficial, mas nem sempre o que é oficial é a verdade, pois se uma pessoa morre por um ataque de um animal jamais visto, a perícia conclui que a morte foi por um animal conhecido, como onça, cobra, etc. Bem, essa é a versão oficial, mas é a verdade? Os portugueses levaram a fama de terem descoberto o Brasil, e essa é a versão oficial da história. Mas é a verdade? Pois todos nós sabemos que quando eles chegaram no Brasil, os índios já se encontravam aqui. Então, a versão oficial é uma mentira. Bem, mas e se eu falar que antes dos índios, os fenícios estiveram aqui no Brasil? Vocês podem até achar que eu estou brincando. Mas e se eu for mais a fundo ainda e disser que os cananeus de Canaã, lá dos tempos de Moisés, estiveram aqui no Brasil? Vocês vão me chamar de louca. Mas talvez muitos não saibam que os fenícios eram como os gregos chamavam os cananeus de Canaã. E o que muitos não sabem é que na Pedra da Gávea, que fica no Rio de Janeiro, tem escritas fenícias, datada do ano 800 a.C. Inclusive, nos anos 30, o mar em volta da área da Pedra da Gávea foi vasculhado por mergulhadores da Marinha Brasileira, para tentar acharem algum vestígio que, de fato,
os fenícios estiveram ali. E para a surpresa de todos, os mergulhadores encontraram vasos de cerâmicas fenícios, datados do ano 800 a.C. Mas infelizmente, o Brasil optou por continuar com a versão oficial da história que os portugueses descobriram o Brasil descoberto há séculos. A Marinha tomou posse desses vasos de cerâmica fenícios, e os mesmos nunca vieram a público, e estão sob a posse da Marinha desde 1930. Bem, eu vou ficando por aqui, e desculpem pelo relato ter saído um pouco fora da abordagem principal. É que recentemente eu descobri esse canal maravilhoso, e não poderia deixar de desabafar toda a verdade para vocês que têm a mente aberta. E eu acrescento ainda mais: lobisomens, cane, albino, descobre, homens de preto, mulher cobra, homem cobra, é tudo real. Mas depois eu trarei outras descobertas que fiz a respeito desses assuntos. Boa noite.